Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, neste momento, nós vamos falar sobre a formação GMP. Formação da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Primeiro, precisamos entender quem é o formador. O formador é o Espírito Santo. Nós precisamos nos deixar moldar pelo Espírito Santo, que é o formador. Se você entrar no link lá na comunidade Formação, em Oblação, Comunidade Graça, Misericórdia e Paz, se você põe aí no site de busca, você entra direto. Oblação, Comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Lá tem um texto sobre formação, uma síntese. Nós temos também, um projeto formativo, mas eu quero aqui falar da síntese, apresentar uma síntese da formação da Comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Qual a finalidade de participarmos de um processo de formação cristã, de uma escola de fé, de uma escola de santidade, a salvação? Nós queremos estudar a santidade. Nós queremos mais, nós queremos conhecer a santidade, conhecer os nossos santos baluartes, conhecer um caminho de salvação que é o próprio Cristo. Qual é o caminho para a salvação? Olha lá. Segunda pergunta, Jesus Cristo. O que é então a comunidade GMP nesse processo de formação? É uma travessa que nos ajuda a chegar à via principal, à avenida, que é Jesus Cristo. É uma travessa. O que cabe a cada um dizer sim. Não basta apenas querer, é preciso começar. É preciso dar um consentimento. Eu quero, Senhor, diante da inspiração do Senhor. Isso eu falo num vídeo gravado sobre Fundação Católica, onde eu explico o que é uma inspiração. Ser um vocacionado requer ter uma inspiração, um sustento do próprio Espírito Santo que vai dizer, é por aqui. E aí, diante dessa inspiração de Deus, você precisa dar uma resposta. Você precisa dar o consentimento. Nós precisamos dar consentimento, dizer sim. Não basta querer, eu quero ser santo. Tá, não, mas é preciso consentimento. É preciso começar esse caminho de santidade. É preciso dizer, eu vou seguir. Com Jesus quero caminhar. Quais são as etapas deste processo? Dentro da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, quando você sente essa inspiração, você começa numa primeira etapa que é chamado caminho vocacional. O caminho vocacional tem por objetivo o conhecimento de Jesus e da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Jesus se conhece muito mais através da oração do que da explicação. Você precisa rezar, conhecer Jesus. E também através da oração e da apresentação, nós vamos conhecendo esse carisma. Esse é o objetivo central do caminho vocacional. Depois nós temos um período chamado discipulado, onde o membro tem por objetivo a busca de uma vida cada vez mais fraterna em Cristo. O objetivo é viver juntos. Conhecemos Jesus, conhecemos o carisma. Agora vamos viver para valer esse estilo de vida. Viver os princípios da comunidade, viver os exercícios espirituais da comunidade, buscar uma vida virtuosa. É esse viver juntos. Esse é o objetivo do discipulado. Depois vem a oblação. Tem por objetivo a busca e a preparação para uma entrega mais profunda a Deus através de uma consagração a Jesus por meio do carisma GMP. Assumir compromisso público de imitar Jesus, de ser o que Jesus é, de ser um sagrado de ser um consagrado. Eu quero ser aquilo que Jesus foi, viver como Jesus viveu. Isso é o centro da consagração. Não basta só conhecer
Não basta só viver com Jesus, eu quero ser como Jesus foi. O fazer as obras de misericórdia, fazer missão em nossas casas, nos nossos trabalhos, é o transbordar da fidelidade a Jesus através do carisma GMP. Vou apresentar aqui 5 passos para este processo formativo. Existem 3 etapas e 5 passos para o processo formativo. Às vezes a gente fala só de 4, mas na verdade são 5. É preciso começar. Não podemos ficar só no querer Jesus. Precisamos tomar a decisão madura todos os dias. Eu vou caminhar contigo, Senhor. E os outros 4 passos, depois de começar, eu vou apresentar para vocês através da palavra de Hebreus capítulo 10. Tem muitas palavras que falam sobre esses 4 pilares de formação. Vários documentos da igreja mudam as palavras, mas ali estão. O documento de Aparecida fala de 4 etapas do processo formativo. O documento sobre a vida consagrada do Papa São João Paulo II também fala sobre 4 etapas. Temos vários. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta 4 partes, 4 passos para buscar essa vida de santidade. São passos que a gente pode ir dando junto, como se nós tivéssemos 4 pernas. Ao mesmo tempo, eu acrescentei uma 5ª, que é começar. Tem que ter a coragem para começar. E aí, depois que começamos, a gente vai caminhando com 4 patas, com 4 pernas. E essas 4 pernas são conhecer, viver juntos, fazer e ser. A palavra de Hebreus capítulo 10 nos diz assim. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade. Você tem liberdade, se você quer começar essa caminhada ou não. Liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O nosso carisma é ser sinal da misericórdia de Deus para que jovens sejam renovados e famílias sejam restauradas pelo poder do sangue precioso que brota do coração de Jesus. Nosso carisma é a misericórdia. É se deixar envolver pelo sangue precioso de Jesus. Olha que coisa. Quando eu estava falando sobre carisma, eu esqueci de falar, né? Foi cortado antes. Tem um vídeo sobre carisma, onde eu não falei sobre qual o carisma. O carisma é a misericórdia. Mas mesmo assim, tem no YouTube um vídeo que não foi até o final, mas que o essencial dele ficou naquele vídeo. Um vídeo de 15 minutos, onde eu explico o que é o carisma. É importante entender o que é visto pelo Catecismo da Igreja Católica como carisma e como que a gente precisa compreender esse carisma abaixo da hierarquia da igreja, abaixo dos sacramentos. Continuando, sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Temos um sacerdote eminente. Nós temos, então, diante do sacerdote que está do nosso lado, de Jesus, tomar uma atitude de avançar, de fazer-se semelhante ao Cristo, de ser, como vai dizer o Papa Francisco, de ser protagonista. Não falo aqui de autonomia, porque autonomia é governar-se por si mesmo. Falo de uma dependência, ou até, como se fala hoje muito também dentro da igreja, interdependência. Eu também me envolvo, eu também participo. Porque quando nós não somos protagonistas, quando nós ficamos apenas observando, nós que
nesse mundo moderno tivemos uma formação crítica. O observador é aquele que fica assim, ó, observando. Se você ficar só na periferia da comunidade e não se fizer comunidade e se envolver e for protagonista, arregaçar as mangas, como se diz, você tende a ser o crítico da comunidade, aquele que fica só examinando. Mas se você se envolve, se você vai fazendo, se você ajuda, assim como na casa, aquele que ajuda a louça, aquele que ajuda a arrumar a casa, ele não tem tempo para ficar murmurando. Na vida de comunidade é a mesma coisa. Se você não se faz comunidade, se você não se envolve, se você não é protagonista, se você está só esperando que a comunidade venha até você como um observador, você tende à crítica pela crítica, você tende ao murmúrio. Então este passo é fundamental. É o fazer-se, é o fazer, é o ser protagonista. É um protagonismo com humildade. É um começar pequeno, mas começar é avançar pouco a pouco. Você também pode ser novo ou antigo na comunidade, você vai gerando filhos na fé. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Não falo de um protagonismo arrogante, autônomo, mas de um protagonismo na humildade. Sendo com os seus irmãos, mas fazendo, agindo. Não com a falsa humildade. Eu sou ainda, estou recém começando a comunidade, não posso fazer muita coisa. Isso nos paralisa. Isso nos acomoda, isso nos faz crítico. Você precisa ser comunidade sendo. Você, desde lá do caminho vocacional, do discipulado, você precisa ser comunidade fazendo-se comunidade, exercendo este serviço, protagonismo. Fazer tudo que tiver ao seu alcance, mas fazer com ele. E uma coisa que uma vez escutava de um padre: se você sente um impulso para fazer, você tem condições de fazer. Eu queria ir na missa todos os dias. Então é porque, se você teve esse impulso, é porque você pode ir à missa todos os dias. Eu queria ajudar de tal forma. Então você pode. Deus não coloca uma inspiração que você não tenha condições de fazer. Então o fazer é importante. Este fazer pelo outro muitas vezes é atrapalhado pelo nosso individualismo, pelo bairrismo, pelo materialismo. Mas nós precisamos combater o mal do outro sem ver e valorizar o bem. Não podemos combater o mal que existe no outro sem combater o bem, sem valorizar o bem que há nele. Não devemos fazer o outro, mas fazer pelo outro. Não fazer o outro, mas fazer pelo outro. Entendi hoje que precisamos ser, não formadores, mas servidores, tutores. O que é ser tutor? Tutor é aquele que ampara, aquele que protege, aquele que defende. Precisamos, a começar pelos mais antigos, ser doadores, o que não diminui a responsabilidade dos demais por se preparar e pela força do Espírito Santo estar mais seguro daquilo que é falado. Lembre-se, doador de sangue tem que ter sangue seguro. Doador do Evangelho tem que ter segurança no Evangelho. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos querer doar vida. O que o Papa Francisco diz? Na doação, a alma se fortalece. Continuamos. Versículo 22. Aproximemo-nos então de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Aproximemo-nos, meus irmãos. Aproximemo-nos é outro passo, é o ser, é o querer ser semelhante a Cristo. Eu pratico obras de misericórdia, e eu quero, na minha vida interior, encontrar, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, o Cristo que há dentro de mim e que vai me fazendo verdadeiro ser humano, a imagem do verdadeiro humano que é o Cristo. Ser. Precisamos também de autoexplicação.
de revisão. Revisão não é releitura, e sim explicar com suas palavras, com sua vida. Precisamos todos os dias fazer um exame de consciência. Será que já sou convertido? Ou há em mim vinho novo em odres velhos? Mateus capítulo 2. Meu pensamento é um pensamento cristão? Na minha vida há uma mudança na essência ou apenas na aparência? Sou misericordioso? Sei sentir com o coração do outro? Isso é ser misericordioso. Em tudo, uso a medida do amor. Amo antes de aconselhar, antes de corrigir, antes de ensinar. Ser como Jesus. Amado Jesus, que possamos aprender de Ti para melhor vivermos juntos, sermos semelhantes a Ti e fazermos o que Tu fizestes. Amém. Mas eu li esse final, porque está fora da ordem aqui, mas não terminou. Um passo é o fazer, o outro é o ser. Depois diz no versículo 24, velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixemos nossas assembleias como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais à medida que vedes o dia. Então, um terceiro passo é o viver juntos. Precisamos viver juntos. Precisamos viver juntos. Sempre mais. E precisamos também conhecer. O versículo 32 diz: lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios, apenas haveis sido iluminados, suportastes um combate doloroso. Nós precisamos voltar sempre às origens. Nós precisamos lembrar o que me inspirou a ser comunidade, para que essa inspiração me sustente. Eu preciso conhecer o que sou eu dentro da comunidade. E conhecendo, eu vou me envolvendo. Conhecer através da escuta. Escutar é uma arte que exige humildade profunda, regularidade e bondade. Padre Joãozinho. Da leitura, da música, da representação escrita. Escrever é muito importante para não perder a memória. E desenhada, organogramas. O seu caminho de formação, você precisa se organizar, você precisa escrever, não pode só escutar. Você precisa entender que é busca do conhecimento de Deus. As coisas de Deus precisam ser encaradas com a mesma responsabilidade ou até mais do que aquela faculdade, do que aquele estudo que você fez. Conhecer. Viver juntos. Fazer e ser. Nós precisamos buscar isso. Ser é vida de oração. Mateus capítulo 7, versículo 7 vai dizer, o Catecismo da Igreja Católica até vai parafrasear Mateus capítulo 7. Batei pela leitura, procurei pela leitura e vos será aberto pela meditação. Batei pela oração e será aberto pela contemplação. Precisamos ser nessa intimidade. Eu gosto muito também, para que nós possamos viver juntos, que você leia e medite Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18 tem ali a síntese do que é viver em comunidade. Se você tiver algo contra o seu irmão, vai e corrige a sós. E ali tem todas as orientações que você precisa. Conhecer. Em Lucas capítulo 12, nos é apresentado esse conhecimento das coisas de Deus. Lucas capítulo 12. Diz assim: nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, versículo 2. Então nós precisamos, meus irmãos, nos deixar envolver por essas pernas na nossa formação. Quais são as 4 pernas? Depois de começar, conhecer, viver juntos, fazer e ser. Isso vai nos dar um caráter de uma formação integral. Isso não é novidade, isso não é meu.
esse projeto formativo, sintetizado nessas 4 palavras, conhecer, viver juntos, fazer e ser, mudam as palavras, mas está no documento de Aparecida, está no Catecismo da Igreja Católica, está no documento da exortação Vida Consagrada do Papa João Paulo II. No meu diário, a Bíblia, no meu dia a dia, onde escrevo, lá na página 12, fala da importância da palavra. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Não há como ser um membro da comunidade Graça, Misericórdia e Paz sem carregar a palavra, sem querer ouvir o Deus da palavra. Essa palavra que esteve conosco desde o início da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. É importante viver juntos. E o que é viver juntos com Cristo e viver juntos? Se nós pegarmos João, capítulo 14, fala da palavra. Se alguém me ama e guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Mas em João capítulo 15, diz: aquele que permanece em mim, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muitos frutos, porque produz muitos frutos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos permanecer juntos com Jesus todos os dias. Senhor, eu quero estar contigo. Eu dou a resolução que nesse dia eu estarei contigo, Senhor. Eu não só conhecerei as tuas obras, eu não só falarei de ti, eu não só farei da minha vida um evangelho, mas eu quero permanecer juntinho de ti, Senhor, para assim ser como tu és. Ser, viver, conhecer e fazer. Que o Senhor Jesus nos ajude a percorrer esses 4 passos que fazem parte do nosso projeto formativo e que passa desde o caminho vocacional, discipulado, oblação, até chegar na vida consagrada. Mas esses passos, essas etapas, precisam desses 4 passos. Depois de começar, viver, conhecer, fazer e conhecer. Viver, fazer, conhecer e viver, fazer, conhecer e ser. Que Deus nos ajude a, nesse projeto formativo, nessa escola de santidade, nessa escola de fé, buscarmos constantemente essas 4 palavrinhas. Que Deus, pela ação do Espírito Santo, nos ajude e nos faça cada vez mais fiéis. Deus tem cuidado de nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.